Salve, salve, gurizada! Como é que vocês estão? Todos tranquilos? SWAT na área, jogando Magic Rush com vocês. Galera, hoje eu quero falar sobre a alma da fera, tá? Nós temos essas almas da fera aqui, né? Em tese, assim, ela não é dividida em classes, assim, do tipo dragão, gigante, Tiamat só pra tanque, Fênix, Ágrias e Pesadelo só pra mágico, Unicórnio só pra suporte, Grifo, Hidra, Escorpião só pra atirador, tá? Não é dividido assim. Depende de cada herói, certo? Então, aqui, quando vocês entram no menu, né? Vocês vão lá na Alma da Fera, aqui na Alma da Fera, né? Vão no manual e vocês vão conseguir ver todas as almas da feras. Vamos colocar aqui no dragão, por exemplo. Quando vocês apertam aqui nesse do meio aqui, ó, vocês vão aumentando o nível dele e vendo quais são os atributos que eles oferecem, as habilidades que eles oferecem. Vamos por aqui nessa. Aí no azul é essas aqui, tá? O roxo também é a mesma coisa, não muda nada. Agora no laranja ele já muda, tá? No laranja ele já muda. E no vermelho ele só adiciona esse último aqui, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, tá? Azul e roxo é o mesmo, aí laranja melhora e o vermelho adiciona esse asilo dragão, no caso do dragão, tá? Então assim, basicamente, como é que se divide essas almas da fera? Tem alma da fera de dano, que é, por exemplo, o dragão. O dragão é uma alma da fera de dano. Para quem que ela serve? Lembrando só assim, ó, isso é bem subjetivo, tá? Não existe assim um 100%. Depois eu vou dizer para vocês quais são os heróis que 80% das pessoas usam tal alma da fera, tá? Mas agora aqui, como é muito subjetivo, vocês escolhem. Então tem muitos heróis que usam dragão, muitos que usam o gigante, o Bahamut, tá? Então assim, vai variar muito, tá? Eu, por exemplo, nunca troquei. Depois que eu boto uma alma da fera em um herói, eu não troco, porque custa muito caro, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. O dragão, tá? Qual é uma alma da fera para dano? Ela é voltada totalmente para dano. Vamos botar no vermelho aqui, ó. Ela aumenta o PV, aumenta o dano de ataque, aumenta a taxa de crítico nessa primeira, tá? Ó, na segunda, aumenta o dano de ataque, poder de habilidade, taxa de acerto crítico, dano de acerto crítico, tá? E aí depois ela tem uma redução de efeitos aqui, de controles, vamos supor assim, controles negativos, tá? E a última lá, reduz duração de qualquer efeito que incapacite recebimento, certo? Então assim, onde eu uso o dragão? Eu uso o dragão no Saizo, tá? Acredito que seja bom usar o dragão no Azrael, também é bom usar nele. No Malache é bom usar também o dragão. Tá, aqui, ó, só para mostrar para vocês, aqui em cima onde eu vou mostrar, ó, ele vai mostrando as possibilidades de alma da fera para cada herói, ó. Entendeu? Tá, voltando então, o Malache, então é o Saizo, Azrael, o Malache, o Tartarus. Vamos ver qual outro aqui que tenha um dano bom. O Spar. O Spar também entra nessa brincadeira. E acredito que são esses que eu tenho. Acho que só não tem o Azrael de tanque. Tá? Bom, o que acontece? Esse dragão, esses heróis que eu falei, normalmente eles não estão desacompanhados. Eles são considerados quase que um semi-tanque. Tá? Então eles normalmente estão com outro tanque junto, que é para proteger eles, para eles poderem causar dano, certo? O gigante Bahamut, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ele é voltado para heróis que são como é que eu posso dizer assim? Eles são heróis quase que individuais, tá? Ou seja, são tanques puros, tá? São tanques puros que é para proteção desse tanque, ou seja, para ele ficar mais tanque ainda, tá? Às vezes você vai encontrar, e você pode dizer, por exemplo, mas eu queria botar o Bahamut no Saizo, então, para ele ficar mais forte, sim, em termos de recebimento de dano. Pode ser, você pode fazer isso aí. Mas,
como ele é voltado para dano, se colocar mais dano nele, ele fica mais forte ainda, certo? E como você joga com, normalmente joga um Sais ou Azrael com outro tanque, então nesse outro tanque você bota o Bahamut, entendeu? E no tanque o Sais ou Azrael você coloca o dragão, entendeu? Então essa seria mais ou menos a lógica, tá? Então aqui o que ele tem? Ele tem totalmente proteção, ele aumenta o PV, aumenta a armadura, aumenta a resistência, também diminui a chance de receber acerto crítico, tá? Quando o PV está abaixo de 80, o dano recebido terá redução de 10%, o pontos de vida abaixo de 40, redução de 20%. Então você nota que é totalmente para proteção esse Bahamut. Ó, ele tem um escudo. Após receber dano 3 vezes, ele ganha um escudo. Quando esse escudo é quebrado ou desaparecer, o dano será causado nos inimigos ao redor. E todos os aliados receberão um escudo. Reduz dano crítico recebido na batalha, que é o vermelho, né? Então, quem que eu uso o Bahamut? O Bahamut eu uso... você pode usar aqui no Sharon, tá? No Sharon. Você pode usar na Nerissa. Você pode usar no Uther, no Pulan você pode usar. Essa aqui ainda não sei, tá? Essa aqui eu ainda não sei como é que vai funcionar, mas você pode usar nela, tá? Pode usar também no Monk, pode usar também no Gerber, tá? No Kaiser, pode usar aqui na Loria. No Lee pode usar, mas o Lee eu prefiro usar o Tiamat, tá? Porque daí ele é um tanque um pouco diferente, tá? Pode usar aqui no Jacob, mas também acho que é um pouco diferente o Jacob. Pode usar aqui também no Jason, no Leon, Chaves, aqui no gordinho que eu não lembro o nome, na Vala, Slimer King, certo? Então assim, voltando, é bem subjetivo, tá? Isso aqui é só tô dando assim uma explicação de como que vocês devem ver a alma da fera e o herói, certo? Como eu vejo, desculpa, não como vocês devem ver, como eu vejo. Se vocês quiserem seguir, beleza, tá? E o Tiamat, tá? O Tiamat, ele é para heróis individuais, tá? Heróis que não são necessariamente heróis puro, tá? Tanque puro, aliás. E que eles têm como é que eu posso dizer assim? Uma questão estratégica no meio, tá? Olha só o que ele tem. Aumenta a armadura, resistência mágica e esquiva. A esquiva é importante. Então, por isso que é um herói que eu digo que é um tanque individual, porque ele é um tanque que usa muita esquiva. Depois de receber ataque crítico, o herói vai regenerar ponto de vida e aumentar a energia. Efeito de cura que recebeu. Então ele tem um efeito de cura bom. Em quem que eu boto o Tiamat? De repente, com um exemplo que eu vou dar que vocês vão entender melhor. Em quem que eu boto o Tiamat? Boto no Smoke, porque ele fica lá no fundo. Tá? Então ele vai precisar de uma esquiva boa e vai precisar de uma certa proteção. Outro herói que você pode colocar é na Nerissa. Também é interessante colocar muitas vezes nela essa alma da fera. Aqui eu também não sei como é que vai ficar a lista. Você pode colocar no Lee, é bem interessante. Também já vi no Lee o Tiamat, bem legal. O Slimer King, ele vai lá na frente, né? E volta, então é interessante também esse Tiamat nele. Lembrei o nome aqui do Norman, tá? Então o Norman também é interessante. Então vamos lá, Slimer King, o Norman, vocês notem que são heróis tanque que eles têm uma proposta um pouco diferente do tanque como Saizo e Azrael e do tanque puro. O Lee, deixa eu ver, cadê o outro, que é o Smoke e a Nerissa, entendeu? Eles são heróis um pouco diferentes, apesar da Nerissa ser mais tanque, tá? Bom, aí nós vamos agora para a parte do Fênix, Ágrias, Unicórnio e Pesadelo, tá? A Fênix aqui, gurizada. Então, a Fênix, ela aumenta o poder da habilidade, dano, né?
taxa de acerto crítico, dano, e penetração mágica do herói, dano. Então, estamos com uma alma da fera que é dano. Aumenta o dano da próxima habilidade de ataque após um ataque básico. Aumenta a taxa de acerto crítico e o dano de acerto crítico. Ou seja, tudo é dano. Quando o PV cai abaixo de 30%, a Fênix será lançada causando dano aos inimigos em linha reta. Então, ou seja, dano. É um dano pequeno aqui, tá, galera? Mas é um dano. E diminui dano de ataque, poder de habilidade e velocidade de ataque de inimigos atingidos. Aí é um controle aqui, né? E depois volta para dano. Aumenta a taxa de acerto crítico para os 2 próximos ataques da habilidade do lançador. Então, ou seja, aqui nós estamos falando 80% dano e 20% crítico. Desculpa, 20% controle. Aumenta a penetração mágica. Ó, dano também. Então, ou seja, a Fênix é dano. Como o herói, tanto o atirador e o mágico, eles se concentram mais ou menos na linha do meio. Para quem que seria bom o Fênix? Você pode colocar o Fênix no Actaeon, a Fênix na Lilith, a Fênix aqui no Snow Noel, no Delphos, na Jiao Shan, na Karna, na Gorgana, aqui no Crab, na Alma vocês podem colocar, aqui na Green Eye, na Patra vocês podem colocar a Fênix, que fica bom, aqui no Thanos, aqui no Vulcan e na Fúria, tá? É bem interessante esses só dano para eles. Tá? Lembrando só que a questão da estratégia, né, galera? Que esse aqui são heróis que são... Aqui tem a Teresa também, que eu acho que eu não falei. Cadê minha Teresa? Ué, cadê minha Teresa? Olha só, tá tudo bugado, gurizada. Aqui, minha Teresa. Na Teresa também é interessante, tá, galera? Aí se ela tiver, por exemplo, na linha de fundo sozinha, aí de repente vocês podem colocar um Agres, como eu tô aqui. Mas se ela tiver com outro herói no fundo, de repente vocês podem colocar um dano, tá? Daí vocês meio que fazem um combo entre essas duas almas da fera dos heróis que estão no fundo. Há mais ou menos o mesmo sentido que você fazer um combo de almas da fera para os dois tanques lá na frente. Como o Saizo e o vamos por Azrael jogam com outro tanque, esse outro tanque fica com o Berhamut e Azrael e Saizo com o dragão, entenderam? Vamos falar do pesadelo agora. Aumento de PV, poder de habilidade, PV, que vou botar aqui como regeneração, tá? Poder de habilidade, que é dano e ganho de energia do herói, regeneração. A energia, existem 3 formas de você ganhar. Assim, quando o equipamento te dá, que você vai ter um ganho maior de energia, quando você dá dano e quando você toma dano, tá? E essa energia é da Ultimate lá, tá? Então ele é voltado aqui mais para uma regeneração, vamos dizer assim, não seria o termo certo, mas é o termo mais próximo, uma regeneração. Por exemplo aqui, eu quero dar um exemplo. Eu uso o pesadelo num herói que fica na linha de fundo, que é essa aqui, ó. A Aurora, ela fica na linha de fundo, então ela vai ter um maior ponto de vida e vai ter um ganho de energia, porque como ela causa pouco dano e ela fica no fundo, e muitas vezes ela só vai ter uma ultimate mais rápida quando tem um smoke atrás, que vai dar dano nela, então eu boto o pesadelo, porque dela ulta mais rápido. Segundo aqui, ó, aumenta o dano recebido para alvos com efeitos negativos lançados por você, tá? Aí você vai dizer assim, mas o meu herói não tem efeito negativo, ele não é um herói com algum efeito negativo, mas aqui na própria alma da fera ela traz um efeito negativo, tá? Então essas duas aqui elas se somam, tá? Ó, coloca uma marca em um inimigo aleatório, ataques a esse alvo diminui o dano de ataque e o poder de habilidade do alvo, entendeu? Então aqui ela já traz esse ponto negativo, tá? Efeito negativo pode infectar outro inimigo após o término, beleza? E aqui na segunda, né? Esse efeito negativo que ele lança pode acumular até 3 vezes, tá? E a última, aumenta ponto máximo durante a batalha, tá? Então isso aqui é voltado realmente para a questão
sustentabilidade do herói no jogo. Heróis que podem colocar, que são bons colocar. E aí, no caso, vocês podem fazer aquele combo que eu falei. Lembra do combo que eu disse do dragão e do Bahamut? Aqui vocês podem fazer a mesma coisa. Vocês podem colocar... quem é que vai ficar no último lá? Vamos supor que vocês estão com esses dois heróis, Tereza e Actaeon. Quem é que é o último? É a Tereza, então pode botar o Pesadelo na Tereza e a Fênix no Actaeon. Quem é que fica por último? É o Actaeon. A Tereza fica um pouquinho mais pra frente, então bota o Pesadelo no Actaeon e bota a Fênix na Tereza. Agora vamos para o Agrias, tá? Aumento do poder de habilidade, dano, ponto máximo de vida e roubo mágico do herói. Ou seja, voltado para a vida, para a cura, né? Quanto mais vai ser maior o dano, né? O poder de habilidade é o dano, maior vai ser o roubo mágico, tá? Quando o PV cair a 30%, um escudo protegerá o herói. Se o herói morrer ou o escudo quebrar, heróis próximos irão obter um escudo similar que não irá se espalhar novamente. Regenera continuamente pontos de vida. Vamos aqui para o terceiro. Periodicamente ataca todos os heróis inimigos, reduzindo seu poder de dano e o poder de habilidade por um curto período de tempo. Também drena energia e PV. Aumenta a resistência mágica e armadura passivamente. Então, o que acontece, galera? O que eu acho entre a Agrias e o Pesadelo? Entre a Agrias e o Pesadelo aqui. Representa que o Agrias ele é mais completo, ele é melhor, ele é mais forte que o Pesadelo, tá? O que vai determinar isso aqui seria se a Elex trouxesse aumenta o PV, aumenta em quanto? Qual o valor? Tá? Aumenta o poder de habilidade, aumenta em quanto? Qual o valor? Aumenta o ganho de energia do herói, aumenta em quanto? Qual o valor? Porque daí eu poderia comparar esses dois aqui, entendeu? Porque, por exemplo, aumenta o poder de habilidade, aqui aumenta em 100, lá no Pesadelo de repente aumenta em 300, entendeu? Ponto de vida máximo, aqui vamos supor seja 50 mil, lá no Pesadelo pode ser 100 mil. Então, se eu não representa que o Agrias é melhor. Só que eu não vou ter uma base de comparação se eu não tenho números. Muitas vezes, o que eu vejo na prática? A gente vê na prática que ela cura muito. Que o Agrias aqui ele tem um poder de cura muito grande. Muito grande mesmo. E o que eu noto no Pesadelo é que ele tem um poder de regeneração de energia. De ganho de energia muito grande. Tá? Então o Agrias. Para quem que seria bom o Agrias? O Agrias vocês podem botar em qualquer mago que tá aqui. Tereza, Actaeon, Lilith, Blaine, qualquer um que vocês podem... Aqui o Baguins não. Mas qualquer herói que vocês colocarem, ele está bem forte, vai ficar bem forte, porque ele tem uma regeneração de vida muito forte. Então vocês podem colocar em qualquer herói que mago que tiver aqui, que vocês queiram colocar, vocês podem colocar. Mas ele tem pouco dano, tá? Isso é uma coisa que eu já conversei com outras pessoas que usam o Agrias, eles percebem isso. O herói, vamos supor, tu botou na Tereza. Na Tereza, aí você faz aquela luta 1 a 1, né? No duelo. Aí contra o mesmo herói. Aí você vai lá, a Tereza durou, vamos supor que tu vai fazer contra um herói mais forte. Isso já foi feito, tá? Eu só não mostrei, mas já foi feito isso há muito tempo atrás. Quando lançaram o Agrias, tá? E a Elex mexe muito nesses números também. Então o que acontece? Naquela época, contra um determinado herói, a Tereza morria a 1 minuto. Vamos supor, ela morria a 1 minuto com um Pesadelo. Com o Agrias, ela morria aos 45 segundos, tá? Ou seja, ela teve um aumento de vida maior por causa do roubo de vida. Em compensação, ela fez menos dano. Ela lutou menos, desculpa. Vamos supor, com o Pesadelo ela lutava uma vez. Com a Agrias não chegava nem a lutar. Ou lutava 2 vezes com o Pesadelo e com a Agrias 1 vez. Entendeu? Então, isso é importante de ser dito. Mas frisando, isso é bem subjetivo e tem que fazer os testes novamente. Porque a Elex mexe nesses bichinhos aqui, nessas almas da fé.
Unicórnio, gurizada. Unicórnio ele é usado praticamente para suporte, tá? Ele é bem voltado para suporte. Aumenta o PV, o ganho de energia do herói. Só que isso aqui ele não cabe para todo mundo, certo? Esses unicórnios aqui. Você tem que ver o herói que aceita o unicórnio. Também fortalece a cura e o efeito de roubo de vida mágico. Periodicamente dá uma cura turbo. Dá ao aliado curado uma camada de escudo de absorção de dano. Quando levar dano, o próximo efeito da habilidade de cura aumentará. Quando perto da morte, regenera pontos de vida para todos os aliados. Ativa apenas uma vez por batalha. Aumenta a armadura, resistência mágica, duração durante um período de tempo para o alvo de cura. Até 3 alvos. São alvos de cura, tá? Aqui, esses alvos de cura aqui não é alvo de... não é inimigo, tá? Isso aqui como ela é uma alma da fera voltada totalmente para suporte da comp, ela é toda para tua comp, tá? Isso aqui, o alvo aqui não é o inimigo, o alvo é o teu aliado, no qual ele tem cura. Vamos supor, vocês estão usando Ingrid, Aurora e Musa, entendeu? Então, e você está usando o unicórnio na Aurora. Então, significa que a Ingrid e a Musa vão receber esse efeito, tá? Até 3 alvos. Se tiver mais um terceiro alvo, vai ser um terceiro alvo. Ele é bem voltado para esse tipo, é para heróis que dão cura. E agora vamos para Grifo, Hidra e Escorpião. E agora vamos para Grifo, Hidra e Escorpião. É mais ou menos o mesmo efeito, né, do Fênix, Ágrias e Pesadelo, tá? Vocês vão ver. Vamos começar com o Grifo. Aumenta fator de conversão de dano para ataque básico, ou seja, dano. Taxa de conversão aumentada 5% por nível. Tá, o que seria esse nível? Nível do Ágrias, do Grifo, desculpa, nível da alma da fera, nível do herói, nível da habilidade. Tá, não é específico isso aqui. Cada ataque feito aumentará seu dano de ataque, ou seja, dano. E penetração da armadura. Dano. Acumula até 5 vezes. 5 vezes é muita coisa. Dano recebido aumentará o seu dano de ataque, tá? Ou seja, dano. Acumula até 5 vezes. Depois de 5 vezes, lança imediatamente um grifo trovão no alvo atual, causando dano físico e paralisando. Ou seja, dano e um pouquinho de controle ali. Aumenta, o último ali, né? Aumenta a penetração de armadura passiva. Dano. Ou seja, lembra que no Fênix é praticamente puramente dano? O Grifo também é o mesmo efeito, praticamente puramente dano. Só voltado pro dano. E esse aqui vocês podem botar em vários atiradores, tá, galera? Aqueles atiradores que são dano mesmo. Vamos para a Hidra. Agora aqui vocês vão ver a diferença que tem entre o Fênix e o Pesadelo e o que tem entre a Hidra e o Grifo. Aumenta o dano de ataque, ou seja, dano, poder de habilidade, o dano de acerto crítico, a taxa de acerto crítico, ou seja, é voltada para crítico, que é heróis que tem dano crítico praticamente. Alto nível de dano crítico. Reduz o dano recebido enquanto no estado negativo, em 20%. Quando o estado negativo acabar, aumenta o dano de ataque e poder de habilidade. Aqui ele é um pouquinho diferente da Grifo, por quê? Porque quando você está jogando contra uma comp mágica e essa comp mágica bota um efeito negativo no seu herói, além do efeito negativo durar menos 20%, após sair do efeito negativo, aumenta o dano de ataque e o poder de habilidade. Então ele tem um certo descontrole, vamos supor, um descontrole, é um controle do controle. Aumenta a taxa de acerto crítico e dano de acerto crítico para a habilidade do herói, né? Dano de ataque, então. Após acerto crítico, aumenta o dano de ataque e poder de habilidade. E o herói recebe energia extra, ou seja, energia extra que ela para ultar. Não pode ser acionado novamente por um curto período de tempo. E recebe energia extra nos ataques básicos. Então, vocês lembram que o Pesadelo também tem essa regeneração de energia muito forte? Tá? A Hidra também é a mesma coisa. O teu herói vai ultar mais rápido. Tá? Ele vai ultar mais rápido que quem está com a Grifo. Então isso aqui essa aqui é uma alma da fera muito legal que vocês podem colocar também em qualquer herói aqui, que é a preferência de vocês. Aqui normalmente, se for pesquisar no Magic Rush Help, ele fica ali 60%, 40%.
Então ele tem uma margem boa ele de gente que gosta dos dois. E o Pesadelo lá com o Grifo também, com a Fênix com o Pesadelo é a mesma coisa, 60-40. Um período de tempo tá 60 pro Grifo, ou pro Pesadelo e outro 40 pro Fênix. Daqui a pouquinho vocês vão ver, daqui a 3, 4 meses tá um pouquinho diferente, ou tá mais parelho. Mesma coisa acontece aqui, tá? Eu uso Hidra, aqui eu uso Escorpião, depois que é o último que eu vou mostrar pra vocês. Hidra, tudo voltado para crítico, tá? Tudo voltado para crítico. Escorpião, Hidra, aí aqui eu uso o Grifo, Hidra, Escorpião, Hidra. Aqui não precisa ser Hidra até, porque... Aliás, aqui necessariamente precisa ser Hidra porque ele tem pouco dano. Então não adianta botar o Grifo para aumentar um pouquinho de dano, que não vai mudar nada. Então deixa o Grifo que deixa a Hidra, porque ele vai ultar um pouco mais rápido. Agora vamos pro último, que é o Escorpião. Vamos lá. Aumento de dano de ataque, resistência mágica e velocidade de ataque do herói. Beleza, tudo físico. Aumenta dano de ataque, resistência mágica, né? E a velocidade de ataque, ou seja, dano. Quando causar dano a um alvo, reduzirá a quantidade de regeneração de pontos de vida e energia do alvo por um curto período de tempo. Ou seja, é um pequeno controle, tá? Que vai diminuir a regeneração de vida e energia do herói. Então é um pequeno controle que reduz o ganho de pontos de vida e de energia. Quando colocado em um estado desabilitado, que é um controle negativo, ou seja, tu recebeu um controle negativo, remove efeitos de desabilitação de até 3 aliados próximos, dando imunidade ao efeito e escudo de absorção de dano. Não será ativada novamente por um período. Aí o Escorpião, quando a Elex lançou, ela lançou para cortar o Paganini. O Paganini era um herói muito bom e era muito usado. Ele tem, no caso, essa habilidade aqui, ó, tá? Que botava todo mundo para dormir. Isso aqui esse bicho o Paganini era um cão, tá? Aí quando a Elex lançou essa Alma da Fera Escorpião, esse efeito que ele faz de botar todo mundo para dormir não colocou mais, tá? E aí o que acontece? O herói morreu. A Elex matou esse herói quando lançou a Alma da Fera Escorpião, entendeu? E esse é o controle. Daí, claro que a Elex aos poucos foi nerfando esse escorpião aqui. Ela diminuiu de 5, antes ele atingia todos os heróis. Diminuiu para 3, tá? Antes a imunidade também era por toda a partida. Ela diminuiu também por um período de tempo. Tá? E regenera a saúde continuamente em batalha. É uma Alma da Fera muito usada deixa eu botar aqui, no Flint. Ele é muito usada no Pyre, que é para eles não terem controle. Ariel, vamos ver outros heróis que podem ter aqui. Escorpião aqui eu uso no Hans, que é para não ter controle. Aqui ó, no Gers, para não ter controle e poder ultar, porque ele precisa ultar, então é importante. Deixa eu ver se algum tanque pode botar. Acho que tanque não pode botar nenhum, acho. Deixa eu ver se essa última pode. Essa aqui pode ter escorpião também. Acho que é o único tanque que pode ter escorpião. Eu não sei se o Azrael também não pode ter escorpião, tá? Então, a princípio então, o escorpião é só essa nova tanque que pode ter. E atirador tem vários. Vários. Tem a Brunhilde. Aí, claro, o que acontece? É aquele combo que eu disse pra vocês. Como eu uso tanto Flint quanto Pyre na minha comp, eu não preciso usar na Brunhilde, ou no Coco, ou no Lucifer, o escorpião, tá? Eu uso o escorpião aqui no Lucifer, mas não necessariamente eu precisaria usar, tá? Porque como ele é um herói que fica no meio, eu deixo ele com o escorpião, mas não necessariamente seria obrigatório usar nele, porque eu já tenho nos outros heróis. Uso no Robin porque o Robin vai lá pra frente quando ele ulta e lá ele não pode ter mais controle, entendeu? Os inimigos não podem ter controle sobre ele. Agora, gurizada, eu vou dizer pra vocês os heróis assim, ó, que é unanimidade por toda a galera que joga, uso de Alma da Fera. Bom, vamos lá então, gurizada. Os que são, aqui no caso, os que têm 80% dos jogadores utilizam a Alma da Fera, tá? Fica Smoke com o Tiamat, tá?
Saizo com o dragão, Sharon com o Berhamut, Nerissa com Tiamat, o Gerber com o Berhamut, a Lória com o Berhamut, o Lee com o dragão, o Chaves com o Berhamut e eu não tenho aqui, mas é o Xerxes com o Berhamut, tá? Aí aqui nós temos o Max com o escorpião, Pandaros com a Hidra, o Rek com o escorpião e tem um que eu não tenho aqui que é o Twilar com o escorpião. Aí nós temos aqui a Ariel com o escorpião, o Pyre com o escorpião. Temos ainda a Aurai com o unicórnio, a Ingrid com o unicórnio e a Musa com o unicórnio. Aqui nós temos o Blaine com pesadelo, Delphos com fênix, a Green Eye com unicórnio, a Karna com fênix, a Lotus com fênix e temos o Vortex com fênix, tá? E aqui no suporte, aqui, Kinox, que nós temos o Agras. Então esses heróis que eu falei são heróis em que 80% dos jogadores utilizam essas almas da fera que eu te falei. No mínimo 80% usam essas almas da fera que eu falei. Certo, gurizada? Então deixa o like se gostarem, se inscreva no canal e bora pro jogo. Falou!